tudo que eu vou falar aqui é Evandrinho falando, não é a Gisele, não é o canal Fusen, é Evandro de acordo com a experiência dele. O Ander perguntou o seguinte: por que as garrafas da Heineken estão se tornando um problema? Fiquei curioso. Seguinte, Ander, e para vocês também que estão assistindo aqui essa transmissão e posteriormente a gravação, eu, Evandrinho, percebi que cada mês que passa, eu estou encontrando cada vez mais garrafas, são várias garrafas jogadas em praça pública, em terrenos baldios, em cantos da rua, nas guias da rua, e está se tornando isso de fato já é um problema em si. Só que a maioria das garrafas que eu encontro são da Heineken. São todos da Heineken. E por que isso? Eu acredito que por esse tipo de garrafa, principalmente a long neck, não ser um material retornável, pouquíssimas pessoas sabem o que fazer com ela. E por conta disso, existem poucos profissionais que recolhem esse tipo de material da rua para se criar alguma coisa com ela. Eu não vou falar que é a questão dos catadores, porque eles, de fato, para eles não vale a pena recolher esse tipo de material do meio ambiente. Por várias questões. Mas a Heineken em questão teve um dia que eu saí, isso quando a gente morava lá em São Paulo, capital, eu saí um dia, uma única manhã, e em menos de 45 minutos eu encontrei mais de 120 garrafas da Heineken, sendo que quase que exatos 120 estavam localizadas no mesmo local. E esse local era uma praça pública. Isso foram várias vezes. Saindo de São Paulo, a gente está numa cidade consideravelmente menor e o problema que até então eu acreditava que ia acontecer somente em São Paulo também está acontecendo aqui. É só com a garrafa da Heineken? Não. Existem várias outras garrafas, mas o que a gente encontra, que é mais comum a gente encontrar, são garrafas da Heineken, principalmente a long neck. E assim, se vocês acompanham aqui o nosso trabalho, vocês já devem ter percebido que boa parte das peças que a gente, principalmente de um mês para cá, que a gente vem mostrando o processo de criação, são todas verdes. Essa daqui que a gente mostrou agora há pouco é verde. Basicamente todas elas que a gente mostrou aqui são verdes, inclusive a última peça que a gente vai mostrar também é verde. Elas foram feitas com a garrafa da Heineken. Então eu, Evandrinho, penso o seguinte: tá certo que em vários locais na internet a gente encontra algumas ações que algumas empresas donas, digamos assim, dessas garrafas, dessas marcas, executam, né, em vários locais. Só que, pensa bem, pessoal, e se eu estiver errado, por gentileza, coloquem aí nos comentários. Eu penso o seguinte: a empresa gasta milhões e milhões para fazer com que o produto dela chegue em várias cidades, sejam elas cidades capitais ou cidades do interior, isso independente de tamanho. Elas gastam milhões, porque se vocês em algum momento se deparam com propaganda de determinadas bebidas, essas propagandas, as bebidas pagaram, as marcas pagaram para que elas chegassem até você. Até aí tudo bem. Toda empresa precisa sobreviver e elas sobrevivem da venda do produto delas. Só que quando o produto delas vira um problema ambiental, aí já não afeta somente quem bebe, afeta muitas outras pessoas. E quando esse problema ameaça talvez a saúde pública, vendo que parte dessas garrafas são encontradas em praças públicas e algumas vezes, não são todas, não são todos os dias, algumas vezes elas estão quebradas, correndo o risco de furar um pezinho de alguém, praça pública, criança, manjou. Isso se torna um grande problema. Então, por que as empresas não pegarem também uma certa quantia e investir em ações, não estou falando aqui de Evandrinho nem de Gisele, a empresa investir em ações para que pessoas recebam um certo benefício recolhendo a marca delas, o produto delas do meio ambiente. Olha só, exemplo disso foi um projeto que o último projeto que a gente executou foi um painel de 53 metros quadrados. Foi uma fábrica de garrafas que pegou parte
como que é que eu posso falar aqui de uma forma mais simples? Pegou parte do imposto delas, investiu na gente para que a gente executasse um projeto onde a gente ensinava, mostrava como que as pessoas poderiam recolher o produto da empresa e, através desse produto, gerar não somente renda para eles, mas trazer um benefício histórico, nesse caso desse projeto, para o bairro delas. E, voltando aqui à questão da Heineken, ela, não somente a Heineken, mas a Corona, Skol Beats, elas poderiam também executar ações, também em cidades menores, em que aquela população, de alguma forma, fosse beneficiada através do recolhimento, de algumas ações de recolhimento do produto delas. Hashtag falei. E assim, gente, ações, né? No caso, ações verdadeiras. Eu até anotei aqui, ações verdadeiras, né? Que tem muito não marketing. Ações marqueteiras. Porque assim, você pode observar, gente, que tem muitas ações que as grandes empresas, donas, marcas de cerveja, de bebidas, que utilizam a garrafa de vidro, fazem ações, mas se você for pesquisar bem a fundo, o objetivo daquela ação é só fazer marketing. Na realidade, não houve uma ação verdadeira no sentido de conscientização, no sentido de ajuda à comunidade, ajuda, por exemplo, aos catadores. Por que o pessoal não faz uma... Ó, a gente já está entrando em outro negócio aqui, mas por que o pessoal não faz uma ação com os catadores? Gente, é uma coisa assim, que é tão... que assim, às vezes a gente olha para um catador e, tipo assim, muitas vezes, né, a gente olha, julga, né, a gente tem uma mania de julgar as pessoas, né, e não sei se vocês perceberam, mas a gente que trabalha com algumas coisas, na época da pandemia, não sei se você percebeu que teve uma escassez de papelão, não sei se você percebeu, mas teve, se você não sabe, teve uma escassez de papelão. Por quê? Porque os catadores não estavam saindo na rua. E aí não fazia reciclagem. Então veja quanto é importante ter o catador, né? E muitas vezes a gente olha para os catadores com um olhar de julgamento, né? E na realidade ele está contribuindo com o meio ambiente, contribuindo com a cidade, contribuindo com a nossa vida. Então, por que essas empresas não fazem uma ação? Porque, gente, de verdade, é uma vergonha o quanto que eles pagam no quilo da garrafa de vidro. E aí, gente, os catadores, como todo mundo, precisa de dinheiro para sobreviver. Você acha que se ele ganhar no quilo de garrafa de vidro, que é pesado, é difícil de carregar, ganhar 10 centavos, perigoso, ganhar 10 centavos no quilo de garrafa, você acha que ele vai recolher a garrafa ou o papelão? Né? Então, por que essas empresas não fazem umas ações verdadeiras, né, para os catadores? Faz uma coisa de verdade, não fica fazendo só marketing, né? Eu vi uma ação que, se eu não me engano, não sei se foi a Heineken, fez com a Natura. Não tô entendendo isso. Então, assim, o objetivo aqui do nosso canal também, além de te mostrar como você faturar R$3.000 ou mais com artesanato de garrafa de vidro, é reeducação, né? Porque se a gente continuar caminhando do jeito que a gente está caminhando, com a falta de cuidado com o meio ambiente, o que vai acontecer? Em São Paulo mesmo, se for ver determinado lugar, a gente já vive no meio do lixo. Né? Então, e isso está sendo uma coisa meio que normal, e não é normal, né? Então, se as empresas verem que tem pessoas trabalhando com material que eles ajudam a poluir o meio ambiente, se eles verem que tem um mutirão de gente, tipo, com um pensamento diferente, eles vão começar a fazer ações. Porque eles são legais? Não, porque o marketing é o marketing que faz o negócio girar. Tá? Uma outra coisa que a respeito da Heineken que eu coloquei aqui, né? Que eu coloquei aqui é que a Heineken, se você bebe cerveja, assim como não sei quem, vai saber, que você lembra que você gostava mais da Heineken?
A Heineken, ela se tornou uma cerveja, pelo menos aqui onde a gente está, e lá em São Paulo também, uma cerveja mais popular. Antigamente, a gente não ficava bebendo Heineken direto, né? Era mais, a gente assim, né? Enfim, as pessoas em geral não ficavam bebendo Heineken sempre, porque ela era até um pouquinho mais cara. Hoje em dia, eu não sei se você percebeu, se você consome esse tipo de cerveja, surgiu uma nova marca no mercado, que é a Beck's, que veio para concorrer com a Heineken, tá? É claro que tem toda uma história por trás, enfim, mas tem a Beck's que veio para concorrer com a Heineken. Então, o que acontece? Para de olhar com essas caras, quando você estiver falando, eu vou olhar com essa cara também para você se perder. Então, o que acontece? A Heineken se tornou mais popular. Então, é muito mais fácil você encontrar garrafa de Heineken jogada por aí, tá? Na minha opinião, é também por isso que tem mais garrafa de Heineken jogada aí pela rua. E se tornando um problema. Na minha opinião, não é por causa disso, não. É porque ela está sendo negligente com o produto dela. Não, claro. É óbvio que ela está sendo, mas assim, fora isso, o que acontece? Se um determinado produto se torna mais popular, o pessoal vai consumir mais. Se o pessoal consome mais, a empresa tem que se ligar, o pessoal está consumindo mais. E aí, o que eu vou fazer? É isso, né? Falamos já disso? Eu vou fazer aqui uma perguntinha para vocês, vou deixar aqui no ar. Por exemplo, vamos supor aqui, só para fechar a questão da Heineken, que a gente já está entrando aqui em outro assunto totalmente diferente do que a gente propôs aqui para a live. Então vamos supor aqui, que vocês compram um celular, independente de qual que é o celular que vocês compram, ou a marca. Vocês usam esse celular por alguns dias e de repente o celular dá algum problema nele e você acaba se machucando. Independente do problema. Imagina aí qualquer probleminha que você se machuque. Um machucado que consideravelmente visível ali. Quem que você vai culpar? Eu, Evandro, culparia a pessoa por trás da marca daquele celular. Agora veja bem, no caso da garrafa de vidro, a gente tem uma empresa que fabrica a garrafa, uma empresa que enche a bebida, uma empresa que fabrica a bebida e uma empresa que é dona da marca. E o distribuidor? Não, o distribuidor não entra aqui. Você compra uma bebida. Vamos citar aqui a mesma aqui que a gente está batendo nela. Você comprou ela, consumiu, alguém comprou ela, consumiu, jogou numa praça pública. Você, num domingo à tarde, está na praça pública e, porventura, acaba pisando nesse negócio e se machucando. Quem que vocês acham, quem que vocês culpariam? Culpariam a pessoa que fabricou, a empresa que fabricou aquele rótulo, a empresa que preencheu com a bebida ou a empresa que é dona da marca? Ou até mesmo, em último caso, o consumidor que você talvez nem sabe quem é e talvez por falta de instrução ou até mesmo maldade mesmo jogou ali.